A nuvem de poeira levantada pelas rodas da diligência baixou. Ela pousou sobre a plataforma de madeira da estação de Red Creek. Foi nesse momento que Clara Bennett desceu. Ela segurava uma caixa de madeira contra o peito. O cacarejar frenético vindo de dentro atraía olhares curiosos. Todos que estavam por perto olhavam. Era final de agosto de 1882. O calor do território de Montana pressionava a pequena multidão. Havia peões de rancho e moradores da cidade. Eles tinham vindo para testemunhar a chegada da noiva por correspondência de James Hartley. O cabelo ruivo escuro de Clara estava preso sob um modesto chapéu de viagem. Seus olhos verdes examinavam a multidão com uma mistura de esperança e apreensão. Ela havia viajado quase 2.000 milhas da Pensilvânia. Respondeu a um anúncio que prometia um rancheiro trabalhador. Ele precisava de uma esposa, alguém disposta a construir uma vida na fronteira. O que o anúncio não mencionava era se o rancheiro apreciaria uma mulher. Uma mulher que se recusou a deixar para trás suas 6 preciosas galinhas poedeiras. Uma figura alta se separou do grupo de curiosos. Suas botas criavam pequenas nuvens de poeira a cada passo medido. James Hartley tinha 30 anos de idade. Tinha ombros largos e era magro por anos de trabalho com o gado sob o sol implacável. Seu cabelo castanho precisava de um corte, e uma barba de vários dias sombreava sua mandíbula. Mas seus olhos azuis tinham uma franqueza que fez Clara endireitar a coluna. Ele parou a 3 pés de distância. Seu olhar se moveu do rosto dela para a caixa. Várias penas cor de ferrugem saíam pelas frestas. Senhorita Bennett, sua voz tinha a leve rouquidão de um homem mais acostumado a gritar ordens em campo aberto. Ele não estava acostumado a ter conversas educadas. Sim, Sr. Hartley, peço desculpas pelo barulho. A viagem foi difícil para elas. Clara moveu a caixa ligeiramente. Ela sentiu o calor dos pássaros através da madeira. Ela se preparou para a decepção ou raiva. Estava preparada para o homem dizer que as galinhas teriam que ir embora. James se aproximou, espiando pelas frestas as galinhas amontoadas lá dentro. Uma galinha corajosa o encarou com um olho amarelo e miúdo. E ele se viu suprimindo um sorriso. Ele esperava uma dama refinada do leste, alguém que poderia torcer o nariz para as condições rudes da vida no rancho. Em vez disso, esta mulher havia transportado animais por metade do continente. Este rancho acabou de ficar mais rico, disse James, e as palavras saíram mais quentes do que ele pretendia. Não temos ovos frescos há quase 8 meses. Os coiotes pegaram nossas últimas galinhas em janeiro. Um alívio inundou Clara com tanta força que seus joelhos fraquejaram. Ela passou a viagem inteira imaginando este momento. Elaborou discursos para defender sua decisão, preparando-se para a rejeição. Elas são excelentes poedeiras. Rhode Island Reds são particularmente confiáveis. E eu trouxe ração suficiente para durar até que se ajustem ao novo lar. James estendeu a mão para a bolsa de viagem dela. Seus dedos calejados roçaram nos dela enquanto ele tirava o peso de seu ombro. O breve contato enviou um choque inesperado através de ambos. E Clara viu algo piscar nos olhos dele antes que ele se virasse para uma carroça engatada ali perto. O rancho fica a cerca de 1 hora a noroeste. Tem os suprimentos para carregar, depois podemos sair antes que o calor piore. Ela o seguiu até a carroça, ainda segurando sua caixa de galinhas. Estava ciente dos sussurros e olhares das pessoas ao redor. Uma noiva por correspondência era sempre um espetáculo nessas pequenas comunidades de fronteira. Mas uma que chegava com animais era aparentemente digna de ainda mais fofoca. Uma mulher mais velha com cabelos prateados e um rosto gentil se aproximou. James foi falar com o gerente da estação. Eu sou Martha Collins. Eu administro a pensão aqui na cidade. Os olhos da mulher se enrugaram com calor. Você deve estar exausta, querida. Foi uma longa jornada que você fez. Clara Bennett, em breve Clara Hartley. Eu suponho. A realidade do que ela havia feito se abateu sobre ela com um peso renovado. Ela estava prestes a se casar com um completo estranho e se mudar para seu rancho isolado, deixando para trás tudo o que era familiar. As galinhas na caixa cacarejaram suavemente e ela se confortou com a presença delas. Martha sorriu. James é um bom homem. Perdeu os pais para a febre 5 anos atrás e tem administrado aquele rancho sozinho desde então. Ele trabalha até quase morrer na maioria das estações. Ele precisa de alguém com força e bom senso, não uma flor delicada que murchará ao primeiro sinal de dificuldade. Ela gesticulou para a caixa de galinhas. Eu diria que você é exatamente o que ele precisa. Antes que Clara pudesse responder,
James voltou. Ele trazia vários sacos de estopa de farinha e açúcar e os carregou na carroça com eficiência praticada. Ele prendeu o baú dela ao lado dos suprimentos. Depois se virou para ajudá-la a subir no assento da carroça. Suas mãos eram gentis, mas firmes, enquanto a estabilizavam. E ela notou como sua mandíbula se contraiu ligeiramente quando ela se sentou ao lado dele. A caixa de galinhas descansava em seus pés. "Obrigada, Sra. Collins", Clara chamou enquanto James pegava as rédeas. A mulher mais velha acenou, já se virando de volta para sua pensão. A carroça deu um solavanco e começou a se mover. A estação de Red Creek ficou para trás. A paisagem de Montana se estendia em planícies ondulantes. Eram pontilhadas com artemísia e ocasionais grupos de choupos. Montanhas se erguiam à distância. Seus picos ainda continham vestígios da neve do inverno passado. Apesar do calor do final do verão, Clara nunca tinha visto um país tão vasto e aberto. A Pensilvânia era toda de colinas verdes e florestas densas. Lugares onde o horizonte estava sempre perto. Aqui, o céu parecia não ter fim. Eles cavalgaram em silêncio pelos primeiros 20 minutos. Os únicos sons eram o rangido das rodas da carroça, o tilintar dos arreios e o protesto ocasional das galinhas. Clara lançava olhares furtivos para o homem ao seu lado. Tentava conciliar as cartas formais que haviam trocado com este rancheiro curtido pelo sol. Suas mãos seguravam as rédeas com fácil confiança. As cartas dele haviam sido breves, mas honestas. Descreviam os desafios da vida no rancho e deixavam claro que ele precisava de uma parceira, não de uma decoração. Ela havia apreciado essa honestidade e respondeu com igual franqueza sobre sua própria situação. Aos 23 anos, Clara enfrentava perspectivas diminuídas na Filadélfia. Seu pai havia morrido 2 anos antes. Ele deixou dívidas que consumiram a pouca herança que poderia haver. Sua mãe se casou novamente rapidamente. Escolheu um homem que deixou claro que Clara era um fardo indesejado em sua casa. Trabalhar como costureira mal dava para alugar um quarto minúsculo. E o futuro se estendia à frente como um longo corredor cinza sem portas. Foi quando sua amiga Sarah lhe mostrou a seção de anúncios no jornal. Clara leu o anúncio de James Hartley 3 vezes antes de se permitir responder. "O rancho tem cerca de 500 cabeças de gado agora", disse James, quebrando o silêncio. "Temos pastagens de verão e inverno. E tenho 2 peões que ajudam com o trabalho pesado. Tom Brennan e seu filho Dave, eles moram no alojamento. A esposa de Tom morreu alguns anos atrás e o menino tem cerca de 15 anos agora. Bons trabalhadores ambos." Clara assentiu, grata pela informação. "O que você precisará de mim além de cozinhar e das tarefas domésticas? Quero dizer." James considerou a pergunta com os olhos na estrada esburacada à frente. "Honestamente, o que você estiver disposta a fazer." A vida no rancho não permite divisões rígidas de trabalho. Durante a época de parição ou a reunião do gado, todos fazem o que for necessário. Mas eu não esperaria que você fizesse mais do que é capaz. "Eu sou mais forte do que pareço", disse Clara em voz baixa. "E não tenho medo de trabalho duro." Ele olhou para ela então, realmente olhou para ela, e ela encontrou seu olhar firmemente. Algo passou entre eles, um entendimento que ia além das palavras. Ambos eram pessoas que haviam conhecido dificuldades e haviam escolhido enfrentá-las de frente em vez de se render. "Por que as galinhas?", James perguntou. E havia curiosidade genuína em sua voz, em vez de crítica. Clara olhou para a caixa onde suas galinhas finalmente se acomodaram em um silêncio resignado. "Minha avó me deu as 2 primeiras quando eu tinha 12 anos de idade. Ela me ensinou a cuidar delas. Como criar para ter boas poedeiras, como mantê-las saudáveis durante o inverno. Quando tudo mais na minha vida desmoronou, eu ainda as tinha. Elas me deram um propósito e uma pequena renda com a venda de ovos. Eu não podia deixá-las para trás. Elas são a única família que me resta." A honestidade em suas palavras atingiu algo profundo no peito de James. Ele entendia esse tipo de apego. A maneira como certas coisas se tornam âncoras quando tudo o mais está à deriva. Depois que seus pais morreram, ele se jogou no rancho com intensidade desesperada. Precisava do trabalho físico e da conexão com a terra que seu pai amava. "Há um bom lugar perto do celeiro para um galinheiro", ele disse. "Precisaremos construir algo resistente. Os predadores aqui são persistentes." Alívio e algo mais quente inundaram Clara. "Eu posso ajudar a construir."
Sou decente como um martelo. Os cantos da boca de James se ergueram no que poderia ter sido o começo de um sorriso. Eu acredito que você é. Eles continuaram para noroeste. O sol subia mais alto, apesar do final da tarde. James apontava marcos enquanto viajavam. Nomeava picos distantes e explicava os limites de sua terra. O rancho Hartley cobria quase 3.000 acres, ele lhe disse. Terra que seu pai havia reivindicado e comprovado 20 anos antes. Era uma terra dura, propensa a invernos brutais e verões secos. Mas a grama era boa, e a água confiável de um riacho que corria o ano todo pela propriedade. Nós nos casaremos amanhã, disse James enquanto subiam uma colina. O pregador itinerante deve passar pela área, e eu mandei um recado para ele parar no rancho, se isso lhe convier. O coração de Clara martelava contra suas costelas. Amanhã ela seria uma mulher casada. Sim, isso me convém. Se você precisar de mais tempo, James começou, mas Clara balançou a cabeça. Não. Entramos neste acordo com intenções claras. Não há motivo para adiar. Ela fez uma pausa, depois acrescentou mais suavemente. A menos que você tenha mudado de ideia. Eu não mudei de ideia. Sua voz era firme, e quando ela olhou para ele, sua expressão era séria, mas não cruel. Farei o meu melhor para ser um bom marido para você, Clara. Não posso prometer que será fácil, mas posso prometer que serei justo e honesto. Isso é tudo que peço, disse Clara, e ela quis dizer isso. Ela não veio para o oeste esperando romance ou paixão. Ela veio em busca de estabilidade e parceria, uma chance de construir algo significativo. Se o afeto crescesse com o tempo, isso seria uma bênção. Mas ela era prática o suficiente para saber que muitos casamentos eram construídos em bases muito menos promissoras do que respeito mútuo e propósito compartilhado. O rancho apareceu à vista quando eles contornaram uma curva, e Clara se inclinou para a frente, ansiosa por seu primeiro vislumbre do que seria seu novo lar. A casa principal era uma estrutura robusta de toras. Tinha uma varanda coberta ao longo da frente. Era maior do que ela esperava, com janelas de vidro que capturavam a luz da tarde, e uma chaminé de pedra se erguia de uma extremidade. Perto dali, havia um grande celeiro vermelho, um curral com vários cavalos e um prédio menor. Devia ser o alojamento que James havia mencionado. Além das estruturas imediatas, cercas se estendiam para conter pastagens. O gado pastava em grupos espalhados. Era rústico e remoto, situado à beira da natureza selvagem. Mas Clara sentiu algo em seu peito se aliviar. Isso era real. Isso era sólido. Uma pessoa poderia construir uma vida aqui. 2 homens emergiram do celeiro quando a carroça se aproximou, e James levantou a mão em saudação. O homem mais velho era curtido pelo tempo e de pernas arqueadas. Seu rosto estava profundamente enrugado, mas seus movimentos ainda eram ágeis. O mais jovem era esguio, como os meninos adolescentes. Todo cotovelos e altura desajeitada, com cabelo cor de areia caindo sobre a testa. Tom Davey, esta é a senhorita Clara Bennett, disse James ao parar a carroça perto da casa. Clara, estes são os homens que mencionei, Tom Brennan e seu filho. Prazer em conhecê-la, senhora, disse Tom, tirando o chapéu da cabeça. Davey fez o mesmo, suas orelhas avermelhando enquanto ele murmurava uma saudação. O prazer é meu, disse Clara calorosamente. Então as galinhas escolheram aquele momento para começar um coro de grasnidos indignados. E todos os olhos se voltaram para a caixa a seus pés. O rosto curtido de Tom se abriu em um sorriso. Bem, agora esse é um som que não ouço por aqui há algum tempo. A senhorita Bennett trouxe galinhas poedeiras, explicou James descendo da carroça. Ele contornou para o lado de Clara, oferecendo a mão para ajudá-la a descer. A palma da mão dele era quente e áspera contra a dela, e ela estava agudamente ciente de sua força enquanto ele estabilizava sua descida. Este rancho acabou de ficar mais rico, disse Tom, ecoando as palavras anteriores de James. E havia um prazer genuíno em sua voz. Meu filho aqui tem reclamado da falta de ovos há meses. O rubor de Davey se aprofundou, mas ele estava olhando para a caixa de galinhas com interesse inconfundível. Posso ajudar a acomodá-las, Sr. Hartley? Vamos acomodar a senhorita Bennett primeiro, disse James. Clara, vou lhe mostrar a casa. Tom, você e Davey podem descarregar os suprimentos? Claro, chefe. Tom já estava pegando os sacos de farinha e Davey se moveu para ajudá-lo.
James levantou o baú de Clara como se não pesasse nada e gesticulou para que ela o seguisse em direção à casa. Ela pegou a caixa de galinhas, não querendo que mais ninguém manuseasse seus preciosos pássaros, e subiu os 3 degraus da varanda. James segurou a porta aberta e ela entrou na penumbra fresca do interior. A sala principal era maior do que o esperado. Tinha uma lareira de pedra dominando uma parede e uma mesa robusta com 6 cadeiras ocupando o centro. Uma área de cozinha ocupava o canto dos fundos, com um fogão de ferro fundido, uma pia seca e prateleiras abertas com pratos e suprimentos. 2 portas saíam da sala principal, ambas fechadas no momento. "Aquele é o meu quarto", disse James, acenando para a porta da esquerda. "Era o quarto dos meus pais antes. O outro é um quarto de hóspedes, embora seja principalmente um depósito agora. Você pode ficar com qualquer um deles. Posso esvaziar o quarto de hóspedes se preferir privacidade." Clara entendeu o que ele estava oferecendo. Quartos separados, um casamento apenas no nome, pelo menos no início. Era atencioso, dando-lhe tempo para se ajustar. Mas ela também era prática o suficiente para saber que este casamento precisaria ser real eventualmente. Eles precisariam de filhos para ajudar a administrar o rancho. E além disso, ela se viu inesperadamente atraída por este homem sério e atencioso. Ele não hesitou quando ela chegou com as galinhas. "Podemos discutir os arranjos após o casamento", ela disse cuidadosamente. "Por agora, eu deveria acomodar estas galinhas. Elas estão viajando há dias e precisam de água e espaço." James pousou o baú dela e assentiu. "Vou ajudá-la a construir um cercado temporário. Depois, podemos trabalhar em um galinheiro adequado nos próximos dias." Eles passaram a hora seguinte construindo um cercado improvisado para as galinhas. Usaram madeira sobressalente e tela de arame que Tom encontrou no celeiro. James trabalhou com eficiência silenciosa, medindo e cortando, enquanto Clara segurava as tábuas no lugar e martelava pregos com batidas competentes. As galinhas foram finalmente soltas em seu novo espaço, e Clara espalhou ração e encheu uma panela rasa com água fresca. Os pássaros imediatamente começaram a ciscar na terra, exploravam seu território com otimismo cauteloso. "Elas serão felizes aqui", disse Clara, observando-as com satisfação. "Espero que você também seja", disse James em voz baixa. E quando ela se virou para olhá-lo, viu incerteza em seus olhos pela primeira vez. Este homem forte e capaz, que administrava um rancho e enfrentava os desafios da vida na fronteira. Ele estava nervoso sobre se ela acharia este lugar aceitável. "Acho que serei", disse Clara honestamente. "É um país lindo e o rancho é mais substancial do que eu esperava. Você construiu algo impressionante aqui, James." Seus ombros relaxaram ligeiramente. "Meu pai começou, mas eu tentei honrar o trabalho dele. Venha, vou lhe mostrar o resto da propriedade antes que percamos a luz." Eles caminharam juntos pelo rancho. James apontava o poço que fornecia água fresca, a adega subterrânea cavada na encosta para armazenamento de alimentos, o defumador para preservar a carne. Ele mostrou a ela a horta, atualmente coberta de ervas daninhas, e produzindo apenas algumas plantas em dificuldades. "Não tenho talento para jardinagem", admitiu James, olhando com pesar para o canteiro negligenciado. "Eu mantenho os animais vivos, mas as plantas parecem morrer de birra sob meus cuidados." Clara riu, o som surpreendendo a ambos. "Eu posso cuidar de um jardim. Minha avó também foi uma excelente professora nesse aspecto. Teremos vegetais frescos antes da geada." Eles continuaram passando pelo celeiro, onde os cavalos relinchavam em suas baias, e saíram para uma elevação que dava vista para uma boa parte do rancho. O sol estava começando sua descida em direção às montanhas. Pintava o céu em tons de ouro e rosa. O gado pontilhava as pastagens, e o riacho que James havia mencionado brilhava como uma fita de prata pelo vale. "É de tirar o fôlego", disse Clara suavemente. "É o lar", respondeu James. E havia uma profunda satisfação em sua voz. "Pode ser duro e solitário, mas não consigo imaginar viver de outra maneira. Espero que isso não soe tolo. De modo algum. Eu entendo o apego a um lugar, a um modo de vida." Clara se virou para encará-lo, a brisa da noite puxando mechas soltas de seu cabelo. "Quero que saiba que vou trabalhar duro para ser uma boa parceira para você, James. Vou conquistar meu lugar aqui." "Você já conquistou", ele disse, seus olhos azuis sérios.
Você veio até aqui sem nada além de um baú e uma caixa de galinhas, pronta para começar uma nova vida com um estranho. Isso exige mais coragem do que a maioria das pessoas jamais precisa encontrar. Algo quente se desenrolou no peito de Clara. Um sentimento que ela não experimentava há mais tempo do que conseguia se lembrar. Esperança, talvez, ou o começo de algo mais profundo. Ela sustentou o olhar dele por um longo momento antes que ele pigarreasse e gesticulasse de volta para a casa. Devemos voltar. Tom e Dave já devem ter começado o jantar. Eles não são grandes cozinheiros, mas se viram passavelmente. O jantar foi uma refeição simples de porco salgado frito, feijão e biscoitos, que estavam apenas ligeiramente queimados no fundo. Os quatro sentaram-se ao redor da grande mesa, e Clara ficou impressionada com a fácil camaradagem entre James e seus peões. Eles discutiram o gado, debateram a necessidade de novas cercas na pastagem norte, e fizeram planos para o trabalho da semana seguinte. Ela ouviu mais do que falou. Aprendendo os ritmos da conversa do rancho, entendendo os desafios que eles enfrentavam. Se não se importa que eu diga senhora, disse Tom enquanto terminavam de comer. É bom ter outra voz nesta mesa. Estes dois não são muito de conversa na maioria das noites. Clara sorriu. Fico feliz em fornecer o entretenimento que posso. Embora confesse que sei muito pouco sobre criação de gado ainda. Você aprenderá rápido o suficiente, Tom a assegurou. E se você conseguir fazer aquele jardim produzir e nos manter com ovos, valerá seu peso em ouro por aqui. Após a refeição, Tom e Dave se retiraram para o alojamento, deixando James e Clara sozinhos na escuridão crescente da sala principal. James acendeu várias lamparinas a óleo, lançando poças quentes de luz, e Clara começou a recolher os pratos. Deixe isso, disse James. Você teve uma longa jornada. Deveria descansar. Não sou tão delicada que lavar alguns pratos vá me quebrar, respondeu Clara. Mas não havia aspereza em seu tom. Ela encheu uma bacia com água aquecida no fogão e começou a lavar os pratos com movimentos eficientes. James a observou por um momento, depois pegou um pano e começou a secar. Eles trabalharam em silêncio companheiro. A simplicidade doméstica da tarefa criando uma intimidade inesperada. Quando o último prato foi guardado, James pegou o baú de Clara de onde estava perto da porta. Vou colocar isso no quarto de hóspedes por esta noite, ele disse. Amanhã, após o casamento, podemos resolver os arranjos permanentes. Clara assentiu, de repente exausta. A realidade de tudo o que havia acontecido nos últimos dias a atingiu. Na semana passada, ela estava na Filadélfia tomando a decisão final de vir para o oeste. Agora ela estava no território de Montana, em uma casa de toras em um rancho remoto, preparando-se para se casar com um homem que conhecera apenas algumas horas antes. James deve ter visto algo em seu rosto, porque sua expressão se suavizou. Eu sei que isso é avassalador, se você precisar conversar ou se tiver preocupações. Estou bem, disse Clara, embora sua voz vacilasse ligeiramente, apenas cansada. Foi um dia e tanto. Durma um pouco, disse James gentilmente. As coisas parecerão mais claras pela manhã. Ele a levou ao quarto de hóspedes, que estava de fato bagunçado com vários suprimentos do rancho. Mas também continha uma cama estreita com uma colcha simples. O baú de Clara estava aos pés da cama, e alguém, provavelmente Tom, havia colocado uma bacia e um jarro de água em um pequeno suporte. Boa noite, Clara, disse James da porta. Boa noite, James. Ela o observou fechar a porta, depois se sentou na cama. Suas pernas de repente trêmulas. Através das paredes, ela podia ouvi-lo se movendo na sala principal. Os sons dele abafando o fogo e se preparando para seu próprio descanso. Amanhã, ela se casaria com ele. Amanhã, sua vida mudaria irrevogavelmente. Clara vestiu sua camisola e deitou-se na cama desconhecida. Olhava para as vigas do teto, mal visíveis na escuridão. Lá fora, um coiote uivou à distância, e ela ouviu o cacarejar de resposta de suas galinhas, perturbadas em seu novo cercado. Ela deveria verificá-las, pensou, mas o cansaço a puxava como um cobertor pesado. Seu último pensamento, antes de o sono a tomar, foi nas mãos de James, fortes e gentis, estabilizando-a enquanto ela descia da carroça. A manhã chegou rápido demais, anunciada pelo canto de um galo que fez Clara sentar-se ereta em confusão, antes de se lembrar onde estava. A luz do sol entrava pela única janela e vozes vinham da sala principal.
Ela se vestiu apressadamente com um de seus melhores vestidos, um algodão azul escuro com um corpete justo e acabamento simples. Depois prendeu o cabelo em um coque arrumado. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela abotoava os pequenos botões em seus pulsos. Quando ela saiu do quarto de hóspedes, encontrou a mesa posta com um café da manhã. Era significativamente melhor do que o jantar da noite anterior. Biscoitos frescos, ovos fritos, bacon e café enchiam a sala com aromas tentadores. O Sr. Hartley pegou esses primeiros ovos de suas galinhas esta manhã, disse Tom com satisfação. São ótimos pássaros, senhora. Clara sentiu uma onda absurda de orgulho. Elas se adaptaram bem, então. Parece que sim, disse James, despejando o café em uma caneca de lata e entregando a ela. Seus dedos se tocaram novamente e ela viu a consciência em seus olhos. Isso lhe disse que ele sentia a mesma faísca que ela. O galo é particularmente vocal. Aquele é o Henry. Ele leva seus deveres muito a sério. Clara aceitou o café com gratidão, o calor amargo ajudando a acalmar seus nervos. Eles comeram juntos. A conversa era leve e evitava cuidadosamente qualquer menção ao casamento agendado para aquela tarde. O reverendo Thomas era esperado por volta das 2 horas, James mencionou casualmente, como se estivesse discutindo nada mais significativo do que uma entrega de suprimentos. Depois do café da manhã, Tom e Dave saíram para trabalhar com o gado, deixando James e Clara para se prepararem para a cerimônia. James desapareceu em seu quarto e emergiu com roupas limpas. Seu cabelo úmido de ter lavado, a barba por fazer raspada de sua mandíbula. Clara prendeu a respiração ao vê-lo. Ele era um homem bonito, ela percebeu, embora seus traços fossem muito curtidos e sérios para a beleza convencional. Havia algo atraente nele, uma solidez e força que chamavam algo profundo dentro dela. Você está muito bonita, disse James, seus olhos observando seu vestido azul e cabelo cuidadosamente arrumado. Obrigada, você também. A formalidade da troca era quase absurda, dadas as circunstâncias, mas nenhum deles parecia saber o que mais dizer. Tom e Dave voltaram pouco antes das 2 horas, ambos limpos e vestindo suas melhores roupas de domingo. O reverendo Thomas chegou pontualmente. Um homem magro na casa dos 50 anos, com olhos gentis e uma bíblia bem gasta debaixo do braço. Sr. Hartley, Senhorita Bennet, é um prazer facilitar esta união, ele disse, apertando a mão de ambos. Podemos prosseguir? Eles se reuniram em frente à lareira, Tom e Dave de pé como testemunhas. O reverendo abriu sua Bíblia e começou a cerimônia. Sua voz carregava a cadência praticada de alguém que havia realizado este ritual inúmeras vezes. Clara mal ouviu as palavras. Estava muito focada em tentar manter a respiração estável e as mãos sem tremer. Você, James William Hartley, aceita esta mulher como sua legítima esposa? Para tê-la e mantê-la a partir deste dia, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Sim, aceito. A voz de James era clara e firme, e seus olhos nunca deixaram o rosto de Clara. Você, Clara Marie Bennet, aceita este homem como seu legítimo marido? Para tê-lo e mantê-lo a partir deste dia, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? A voz de Clara saiu mais forte do que ela esperava. Sim, aceito. Vocês têm anéis? Perguntou o reverendo Thomas. James tirou uma aliança de ouro simples do bolso e os olhos de Clara se arregalaram de surpresa. Ele não havia mencionado um anel em suas cartas, e ela não esperava um, dada a natureza prática de seu acordo. A aliança estava ligeiramente gasta, e ela percebeu com um sobressalto que devia ter pertencido à mãe dele. James pegou a mão esquerda dela, seu toque quente e seguro, e deslizou o anel em seu dedo. Serviu perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. Com este anel, eu te desposo, ele disse em voz baixa. Pelo poder investido em mim pelo território de Montana e pela graça de Deus, eu agora os declaro marido e mulher. O reverendo Thomas fechou sua Bíblia com um sorriso satisfeito. Pode beijar a noiva, Sr. Hartley. James hesitou por um breve momento. Depois se inclinou e pressionou seus lábios suavemente nos de Clara. Foi casto e breve. Nada como os abraços apaixonados que Clara havia lido nos poucos romances que chegaram às suas mãos. Mas ela sentiu a promessa nele mesmo assim.
Quando ele se afastou, seus olhos continham uma pergunta. E ela lhe deu um pequeno aceno, silenciosamente, transmitindo que estava bem, que não se arrependia disso. Tom deu um tapa no ombro de James, sorrindo amplamente. Parabéns, chefe, Sra. Hartley. Bem-vinda à família. Obrigada, Tom. A voz de Clara falhou ligeiramente em seu novo nome, Sra. Hartley. Ela era uma mulher casada agora, ligada a este homem e a esta terra. Eles comemoraram com uma refeição simples de frango frio e pão fresco que Clara havia assado naquela manhã, tentando se manter ocupada e se distrair de seus nervos. O reverendo Thomas ficou por 1 hora, compartilhando notícias de outros ranchos e assentamentos na área antes de partir para continuar seu circuito. À medida que a noite se aproximava, Tom e Dave se tornaram escassos, retirando-se para o alojamento com olhares conhecedores que fizeram as bochechas de Clara arderem. Ela se ocupou limpando a refeição, hiperconsciente de James se movendo pela sala principal, adicionando lenha ao fogo, embora a noite ainda estivesse quente. Clara, ele disse finalmente, e ela se virou dos pratos para encará-lo. Sobre os arranjos para dormir. Estamos casados agora, disse Clara, tentando soar mais confiante do que se sentia. Seria apropriado compartilhar um quarto. James cruzou o espaço entre eles, parando perto o suficiente para que ela tivesse que inclinar a cabeça para trás para encontrar seus olhos. Eu quero que você se sinta confortável. Não há pressa para nada para o qual você não esteja pronta. A consideração dele a tocou profundamente. Mas Clara havia se decidido durante as longas horas da noite anterior. Estou pronta, ela disse suavemente. Eu quero que este casamento seja real, James. Quero que construamos uma parceria verdadeira. Algo feroz e quente brilhou em seus olhos. Então faremos, ele disse, e pegou a mão dela, a aliança de ouro em seu dedo capturando a luz da lamparina. Serei gentil com você, Clara, eu prometo. O calor inundou seu rosto, mas ela não desviou o olhar. Eu confio em você. Ele a levou para o quarto dele, o quarto deles agora, e fechou a porta atrás deles. O espaço era esparsamente mobiliado, com uma cama grande, uma cômoda e um guarda-roupa. Mas tudo estava limpo e bem conservado. James acendeu uma lamparina na mesa de cabeceira, lançando um brilho suave. Depois se virou para encará-la. Eu nunca fiz isso antes, admitiu Clara, sua voz mal passando de um sussurro. Eu conheço a mecânica básica, mas... Nem eu, disse James, e a confissão a surpreendeu. Eu sempre pensei que esperaria até encontrar a mulher certa para me casar. Suponho que a encontrei agora. A doçura de suas palavras derreteu o resto do nervosismo de Clara. Ela se aproximou e colocou a mão contra o peito dele, sentindo a batida constante de seu coração sob sua palma. Então vamos descobrir juntos. James segurou o rosto dela em suas mãos e a beijou novamente. Mais devagar desta vez, com mais confiança. Clara sentiu o calor se espalhar por seu corpo. Uma resposta que ela nunca havia experimentado antes. E ela se pressionou mais perto dele, instintivamente buscando mais. Seus braços a envolveram, puxando-a contra o calor sólido de seu corpo. E o beijo se aprofundou, tornando-se algo urgente e necessário. Eles se uniram com uma ternura e paixão que surpreendeu a ambos, aprendendo um sobre o outro através do toque e de palavras sussurradas. James foi fiel à sua promessa, cuidadoso e atencioso, guiando Clara através de novas sensações com uma paciência que falava de seu caráter. Quando finalmente deitaram-se entrelaçados, ambos ofegantes, Clara se sentiu fundamentalmente mudada. Isso era real agora. Eles estavam verdadeiramente ligados. Você está bem? James perguntou, sua voz rouca enquanto afastava o cabelo dela da testa úmida. Sim, disse Clara, e quis dizer isso completamente. Mais do que bem. Ele a puxou para mais perto, aninhando-a ao seu lado. E eles ficaram em silêncio confortável, enquanto a respiração voltava lentamente ao normal. Pela janela, estrelas começavam a aparecer no céu escurecendo. E em algum lugar à distância, o gado mugia pacificamente. Obrigado por me dar uma chance, disse James em voz baixa. Por vir até aqui com fé. Obrigado por aceitar minhas galinhas, respondeu Clara e o sentiu rir, seu peito tremendo sob sua bochecha. A melhor decisão que já tomei, ele disse e beijou o topo de sua cabeça. Conseguir uma esposa e galinhas em um dia. O rancho definitivamente está mais rico. Eles adormeceram abraçados um ao outro, e quando Clara acordou na luz cinzenta do amanhecer,
Sentiu o braço de James ainda em sua cintura, segurando-a perto mesmo dormindo. Ela se permitiu um momento para simplesmente sentir o calor dele, a realidade sólida desta nova vida que ela havia escolhido. Antes de se levantar cuidadosamente para começar seu primeiro dia completo como esposa de um rancheiro. A cozinha estava fria e escura, mas Clara rapidamente acendeu o fogo no fogão e colocou o café para fazer. Ela encontrou farinha e outros suprimentos, juntando o que precisaria para um café da manhã adequado. Quando James saiu do quarto, com o cabelo despenteado e a camisa apenas meio abotoada, o cheiro de bacon frito e biscoitos assando enchia a casa. Você não precisava se levantar tão cedo, ele disse, mas seus olhos estavam quentes enquanto a observava se mover com confiança pela cozinha. Rancheiros começam a trabalhar com o nascer do sol, disse Clara. Pretendo acompanhar. Tom e Dave apareceram pouco depois, atraídos pela promessa de um café da manhã de verdade. E todos se sentaram juntos para comer biscoitos fofos, bacon, ovos das galinhas de Clara e café forte. Os homens discutiram o trabalho do dia, enquanto Clara catalogava mentalmente tudo o que queria realizar. O jardim precisava de atenção imediata. A casa exigia uma limpeza completa, e ela queria começar a planejar um galinheiro adequado. Pensei em trabalhar no jardim hoje, anunciou Clara enquanto terminavam de comer, e talvez começar a abrir espaço para um galinheiro maior. Dave pode te ajudar com o galinheiro, disse James. Precisamos terminá-lo antes do inverno de qualquer maneira. Tom e eu temos que cavalgar para verificar a linha da cerca norte, mas devemos estar de volta à tarde. A divisão do trabalho foi decidida com fácil eficiência, e Clara se viu satisfeita com a naturalidade com que foi incluída nas operações do rancho. Depois que os homens saíram, ela vestiu seu vestido de trabalho mais antigo e amarrou um lenço no cabelo. Depois se aventurou no jardim coberto de mato com uma enxada e um balde. O sol da manhã subia mais alto enquanto Clara trabalhava, arrancando ervas daninhas e revirando a terra que havia sido negligenciada por muito tempo. Apesar do trabalho duro, ela achou o trabalho satisfatório, cada fileira limpa revelando potencial. Ela identificou as plantas em dificuldades que ainda sobreviviam e fez anotações mentais sobre o que plantar na próxima estação. A estação de crescimento de Montana seria mais curta do que a que ela estava acostumada na Pensilvânia. Mas com um planejamento cuidadoso, eles poderiam ter vegetais frescos durante grande parte do ano. Dave apareceu no meio da manhã, levando Clara a uma área plana perto do celeiro que seria perfeita para o galinheiro. O Sr. Hartley disse para construí-lo bem e sólido, explicou o menino, sua voz de adolescente falhando ligeiramente em certas palavras. Os coiotes e as raposas são muito determinados por aqui. Eles passaram as horas seguintes medindo e cortando madeira, discutindo o melhor design para manter as galinhas seguras, dando-lhes espaço adequado. Clara ficou impressionada com o conhecimento de construção de Dave, e o menino parecia florescer sob sua atenção paciente e perguntas genuínas sobre seu trabalho. Meu pai me ensinou, disse Dave com orgulho enquanto encaixavam as tábuas. Disse que um homem precisa saber construir coisas com as próprias mãos. Seu pai é um homem sábio, disse Clara, e você é um excelente aluno. Este galinheiro será a inveja do condado. O rosto de Dave corou de prazer, e ele atacou a próxima seção da estrutura com entusiasmo renovado. James e Tom voltaram no final da tarde, e James imediatamente procurou Clara, encontrando-a ainda trabalhando no jardim com sujeira no vestido e suor umedecendo sua testa. Ela olhou para cima ao som de suas botas, protegendo os olhos do sol, e o sorriso que ela lhe deu fez algo no peito dele se apertar. O jardim já está com uma aparência melhor, observou James, desmontando e caminhando para inspecionar seu progresso. Tem uma boa estrutura, disse Clara, gesticulando para as fileiras limpas. Com um pouco de atenção, produzirá bem. Encontrei várias plantas de batata voluntárias e algumas abóboras tardias que devem amadurecer antes da geada. James olhou para a evidência de seu trabalho duro, as fileiras arrumadas e as plantas cuidadosamente cuidadas, e sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase o derrubou. Em menos de 2 dias completos, esta mulher já havia feito uma diferença visível no rancho. Mais do que isso, ela parecia feliz, energizada pelo trabalho em vez de intimidada por ele. Você deveria descansar, ele disse. Você já fez o suficiente por um dia.
Clara se endireitou, pressionando a mão na parte inferior das costas. Suponho que posso parar por agora. Quero verificar as galinhas e depois começar o jantar. Deixe-me ver as galinhas com você, disse James, oferecendo o braço. Clara o pegou, permitindo que ele a apoiasse enquanto caminhavam em direção ao novo galinheiro, que estava tomando forma perto do celeiro. As galinhas prosperavam em seu cercado temporário, ciscando e bicando o chão com evidente satisfação. Henry, o galo, pavoneava-se importantemente, mantendo um olho vigilante em seu rebanho. James se viu estranhamente encantado com os pássaros, pela maneira como eles adicionavam vida e barulho ao rancho. Davy fez um bom trabalho hoje, disse Clara, examinando o galinheiro parcialmente concluído. Ele é um jovem habilidoso. Tom o treinou bem, concordou James. O menino se tornará um bom rancheiro um dia. Eles ficaram juntos observando as galinhas, Clara ainda segurando o braço de James, e a simplicidade doméstica do momento os atingiu. Era assim que a vida de casado parecia, James percebeu. Não grandes gestos ou excitação constante, mas trabalho compartilhado e pequenas satisfações. A construção gradual de algo maior do que cada indivíduo sozinho. Você está feliz, Clara? A pergunta escapou antes que James pudesse reconsiderá-la. Verdadeiramente, ela se virou para olhá-lo, seus olhos verdes sérios. Eu estou. E você? Sim, disse James, e a certeza em sua voz surpreendeu até a ele mesmo, mais do que eu esperava estar. Clara sorriu e encostou a cabeça brevemente em seu ombro, antes de se afastar para voltar para a casa. James a observou ir, admirando a linha reta de sua coluna e a confiança em seu passo. Ele havia se casado com uma estranha 3 dias atrás, e, no entanto, já parecia que ela pertencia a este lugar, como se sempre tivesse feito parte dele. O jantar naquela noite foi outra refeição substancial, e Clara notou com satisfação que os homens comiam com óbvia apreciação pela melhoria em sua comida. Ela havia encontrado tomates enlatados na adega subterrânea, e os usou para criar um molho rico para a carne de veado que Tom havia trazido dos estoques do alojamento. Biscoitos frescos e o resto de alguns pêssegos em conserva completaram a refeição. Senhora Hartley, se você continuar cozinhando assim, todos nós vamos ficar gordos e preguiçosos, disse Tom, batendo na barriga com contentamento. De alguma forma, duvido disso, respondeu Clara com divertimento. Vocês todos trabalham duro demais para arriscar a preguiça. Após a refeição, Tom e Davy mais uma vez se retiraram. E Clara e James caíram na rotina de lavar pratos juntos. Estava se tornando o tempo deles. Ela percebeu esses momentos tranquilos no final do dia, quando trabalhavam lado a lado e conversavam sobre pequenas coisas. Preciso ir a Red Creek na próxima semana para comprar suprimentos, disse James enquanto secava um prato. Você deveria vir comigo. Você pode conhecer mais pessoas da cidade e comprar o que precisar para a casa. Eu gostaria disso, disse Clara. Devo me apresentar adequadamente à Sra. Collins e ver o que a loja geral vende. Vou precisar de linha e tecido se for fazer cortinas novas. Cortinas novas? James olhou ao redor da sala principal como se a visse pela primeira vez. As atuais estão prontas para se desintegrar, disse Clara diplomaticamente, e um tecido novo alegraria consideravelmente o lugar. James se viu olhando para sua casa através dos olhos de Clara, e vendo todas as maneiras como ela havia se tornado surrada e puramente funcional durante seus anos de vida de solteiro. Faça o que quiser, ele disse. Faça dela um verdadeiro lar. A confiança implícita nessas palavras tocou Clara profundamente. Ele estava lhe dando autoridade sobre seu espaço, convidando-a a transformá-lo em algo que refletisse ambos. Eu farei, ela prometeu. Naquela noite, eles se uniram novamente com mais confiança, aprendendo os ritmos e respostas que agradavam um ao outro. James era um amante atencioso, atento às reações de Clara e paciente com sua crescente ousadia. Depois, enquanto estavam entrelaçados na escuridão, Clara sentiu uma proteção feroz por este homem e por esta vida que estavam construindo. Os dias começaram a estabelecer um padrão. Clara levantava-se cedo para preparar o café da manhã. Passava as manhãs trabalhando no jardim ou em tarefas domésticas e dedicava as tardes a ajudar onde fosse mais necessária. O galinheiro foi concluído em uma semana. Uma estrutura robusta, com boa ventilação e trancas seguras que manteriam os predadores afastados. As galinhas se mudaram para sua nova casa com aparente aprovação.
e a produção de ovos aumentou à medida que se estabeleciam completamente na vida do rancho. O jardim de Clara começou a florescer sob sua atenção cuidadosa. Ela colheu os vegetais maduros e começou a planejar as colheitas do próximo ano, fazendo anotações sobre o que crescia bem neste clima e o que precisaria de acomodação especial. A abóbora tardia que ela encontrou produziu vários bons espécimes, que ela armazenou na adega subterrânea ao lado das batatas que havia desenterrado. A viagem para Red Creek aconteceu em uma manhã ensolarada de setembro, com James e Clara cavalgando juntos na carroça. A cidade parecia mais movimentada do que na chegada de Clara, com várias carroças agrupadas ao redor da loja geral e pessoas se movendo pelas calçadas de madeira. Martha Collins os avistou imediatamente e correu, seu rosto envolto em sorrisos. Senhora Hartley, que maravilha vê-la novamente. Você está com uma ótima aparência. Obrigada, Senhora Collins. Por favor, me chame de Clara, apenas se você me chamar de Martha. A mulher mais velha entrelaçou o braço no de Clara como se fossem amigas há anos. Você precisa me contar tudo sobre o rancho. James está te tratando bem? Muito bem, Clara assegurou, ciente de que James estava tratando de negócios na loja geral, mas mantendo um olho nela. Ele é um bom homem. Eu te disse Martha com satisfação. Agora, o que te traz à cidade hoje? Clara explicou sua necessidade de tecido e suprimentos de costura, e Martha imediatamente a guiou para a loja geral. O interior era mal iluminado, mas repleto de uma impressionante variedade de mercadorias. O proprietário, um homem redondo chamado Samuel Jacobson, cumprimentou James pelo nome, e depois voltou sua atenção para Clara com óbvia curiosidade. Senhora Hartley, bem-vinda. Em que posso ajudá-la hoje? Clara passou uma hora agradável selecionando tecidos, linhas e vários itens domésticos que havia identificado como necessários. Durante suas primeiras semanas no rancho, James lhe dera um orçamento generoso, dizendo-lhe para comprar o que quisesse, e ela teve o cuidado de equilibrar a praticidade com os pequenos luxos que tornariam a casa mais confortável. Enquanto Clara fazia compras, James conduzia seus próprios negócios, encomendando suprimentos e se atualizando sobre as notícias do território. Ele soube que vários ranchos ao sul haviam perdido gado para ladrões e que o governador territorial estava prometendo aumentar a presença policial em áreas remotas. Era o tipo de notícia que exigia vigilância, mas não ação imediata. Eles carregaram as compras na carroça, e James ajudou Clara a subir no assento com as mãos que demoraram talvez um momento a mais do que o necessário em sua cintura. Ela sorriu para ele, apreciando a intimidade sutil do gesto. A maneira como estavam aprendendo a comunicar afeto através de pequenos toques e olhares. A viagem de volta ao rancho foi companheira, com Clara compartilhando as fofocas que havia coletado de Martha, e James transmitindo as notícias mais sérias do Sr. Jacobson. Eles discutiram planos para o rancho, debatendo se deveriam expandir o rebanho de gado no próximo ano ou focar em melhorar seu estoque existente. Tom acha que deveríamos considerar a criação de cavalos. James mencionou que há bom dinheiro em cavalos de qualidade e temos pasto para isso. Isso exigiria a contratação de ajuda adicional? Clara perguntou, praticamente. Provavelmente, mas não antes da primavera, no mínimo. James olhou para ela. O que você acha? O fato de ele estar pedindo sua opinião sobre os negócios do rancho enviou uma onda quente de prazer através de Clara. Acho que Tom provavelmente sabe do que está falando. Ele parece ter bons instintos. Ele tem. James concordou. Vou pensar seriamente nisso. O outono se instalou no território de Montana com uma beleza de tirar o fôlego. Os choupos ao longo do riacho ficaram dourados brilhantes, e os álamos nas encostas das montanhas brilhavam em amarelo contra os pinheiros escuros. O gado ficou peludo com seus casacos de inverno, e as galinhas afofaram suas penas contra o frio crescente. Clara havia transformado a casa nas últimas semanas. Novas cortinas pendiam nas janelas, feitas de tecido alegre que iluminava até os dias mais cinzentos. Ela havia costurado almofadas para as cadeiras e criado uma colcha colorida para a cama deles, trabalhando nela à noite enquanto James cuidava das contas do rancho ou consertava arreios. As paredes agora tinham pequenos toques decorativos, flores silvestres em garrafas reaproveitadas e alguns esboços que Clara havia desenhado da paisagem do rancho. James entrou uma noite e encontrou Clara em pé em uma cadeira, pendurando uma prateleira que ela havia pedido a Davy para construir. "O que você está fazendo?" ele perguntou, cruzando a sala rapidamente.
pendurando uma prateleira para os pratos bons, disse Clara com o martelo na mão. Eu os encontrei guardados em uma caixa, e eles deveriam ser exibidos, não escondidos. Desça antes que você caia, disse James, embora seu tom fosse mais divertido do que severo. Ele estabilizou a cadeira enquanto ela terminava de pregar o último prego. Depois a levantou, suas mãos envolvendo sua cintura facilmente. Obrigada, disse Clara, um pouco sem fôlego pela combinação de esforço físico e sua proximidade. Mesmo após semanas de casamento, o toque dele ainda fazia seu pulso acelerar. A casa parece um lar agora, disse James, olhando ao redor com evidente prazer. Minha mãe teria gostado do que você fez com ela. Clara se inclinou para ele, descansando a cabeça em seu peito. Fale-me sobre seus pais. Você raramente fala deles. James ficou em silêncio por um momento, seus braços a envolvendo. Meu pai era um bom homem, trabalhador, honesto, com uma visão do que este rancho poderia se tornar. Minha mãe era forte e prática, mas tinha um jeito gentil. Ela fazia esta casa parecer quente mesmo nos invernos mais frios. Você deve sentir muita falta deles, disse Clara suavemente. Todos os dias, mas especialmente em momentos como este, quando eu gostaria que eles pudessem te conhecer, ver o que estamos construindo juntos. James deu um beijo no topo de sua cabeça. Eles teriam te amado, Clara. A maneira como você fez este lugar florescer. A maneira como você trabalha ao nosso lado sem reclamar. Minha mãe, especialmente, teria apreciado seu espírito. Clara sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Ela não havia percebido o quanto precisava ouvir isso, sentir-se conectada à história deste lugar e às pessoas que o construíram. Eu gostaria de tê-los conhecido. Eles estão aqui, disse James, gesticulando ao redor da sala. Em cada viga e tábua, na própria terra. E agora você também faz parte desse legado. Eles ficaram juntos à luz da lamparina, abraçados. E Clara sentiu a verdade de suas palavras se instalar em seus ossos. Ela não era mais apenas uma estranha que havia chegado com uma caixa de galinhas. Ela pertencia a este lugar agora, tecida na trama deste rancho e desta vida. Outubro trouxe a primeira geada séria, e Clara passou longos dias preservando o resto da colheita do jardim. Ela enlatou vegetais, secou ervas e fez geleia de frutas silvestres que ela e Dave haviam colhido ao longo do riacho. A adega subterrânea se encheu de provisões para o inverno. Fileiras arrumadas de potes e caixas de batatas, abóboras e cebolas. As galinhas continuaram a botar, embora a produção tenha diminuído com a diminuição da luz do dia. Clara coletava os ovos todas as manhãs, deliciando-se com a suavidade ainda quente das cascas. Ela usou alguns para cozinhar e começou a embalar outros em sal para preservá-los para o inverno, quando as galinhas parariam de botar completamente. James e Tom trabalharam longas horas preparando o rancho para o inverno, reparando cercas, verificando a condição do celeiro e das dependências, e movendo o gado para as pastagens de inverno. Era um trabalho exigente, e James muitas vezes chegava bem depois do anoitecer. Exausto e faminto, Clara sempre tinha comida quente esperando, e ela sentia uma satisfação silenciosa em cuidar dele dessa maneira, fornecendo a nutrição e o conforto de que ele precisava para enfrentar os desafios do dia seguinte. Numa noite no final de outubro, Clara percebeu que sua menstruação estava atrasada. Ela estava tão ocupada que não havia notado imediatamente. Mas, de pé na cozinha, contando os dias em sua cabeça, a realidade a atingiu com uma força inesperada. Ela poderia estar esperando um filho. O pensamento a encheu com uma mistura complexa de emoções. Alegria e medo lutavam dentro dela, junto com uma proteção feroz pela vida potencial que crescia dentro dela. Ela não disse nada a James naquela noite. Queria ter certeza antes de criar esperanças nele, mas ela se viu observando-o com uma nova consciência. Ele seria um bom pai, ela pensou. Paciente e forte, com uma capacidade de gentileza que ele mantinha cuidadosamente escondida da maioria do mundo. 2 semanas depois, quando ela ainda não havia menstruado, e as náuseas matinais se tornaram uma realidade inegável, Clara soube que tinha que contar a James. Ela esperou até depois do jantar, até que Tom e Dave tivessem se retirado para o alojamento e eles estivessem sozinhos na casa silenciosa. James, preciso te contar uma coisa, disse Clara, suas mãos torcendo nervosamente em seu avental. Ele ergueu os olhos da corda que estava consertando, imediatamente atento ao tom sério em sua voz.
O que foi? Algo está errado? Não, nada está errado. Pelo menos eu acho que não. Clara respirou fundo, firmando-se. Acredito que estou grávida. A corda caiu das mãos de James enquanto ele a encarava. Sua expressão passando por choque, incredulidade e, em seguida, uma admiração crescente. Você tem certeza? Tão certa quanto posso estar sem a confirmação de um médico. Perdi minha menstruação 2 vezes agora e tenho me sentido mal pela manhã. Clara o observou ansiosamente, tentando avaliar sua reação. James atravessou a sala em 3 longos passos e a puxou para seus braços, segurando-a com tanta força que ela mal conseguia respirar. Um filho, ele disse, sua voz rouca de emoção. Clara, isso é maravilhoso. É a melhor notícia. O alívio a inundou e ela se viu rindo e chorando simultaneamente. Você está feliz, então? Feliz. James se afastou o suficiente para segurar o rosto dela em suas mãos, seus olhos azuis brilhando com intensidade. Estou mais do que feliz. Você já me deu tanto, mas isso, uma família, é mais do que eu jamais ousei esperar. Ele a beijou então, derramando toda a sua alegria e ternura no abraço. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, James manteve uma mão protetoramente em sua barriga ainda lisa. Precisamos ter cuidado, ele disse. Você não deveria estar trabalhando tanto. Chega de levantar peso ou... James, Clara interrompeu, colocando a mão sobre a dele. Estou grávida, não sou feita de vidro. As mulheres têm tido bebês e continuado seu trabalho por toda a história da humanidade. Serei sensata, mas não me tornarei uma inválida. Ele parecia querer discutir, mas deve ter visto a determinação em seus olhos. Prometa-me que pedirá ajuda quando precisar. Prometa-me que não correrá riscos desnecessários. Eu prometo, disse Clara, e selou com outro beijo. Eles contaram a Tom e Dave na manhã seguinte durante o café da manhã, e ambos os homens ofereceram parabéns entusiasmados. Tom insistiu em assumir várias das tarefas mais pesadas de Clara. E Dave, timidamente, presenteou-a com um berço de madeira que ele havia começado a esculpir, embora não fosse necessário por muitos meses ainda. O inverno chegou para valer em novembro, trazendo nevascas pesadas e temperaturas que caíram bem abaixo de 0. O rancho se acomodou nos ritmos mais lentos da estação fria, com o trabalho focado em alimentar o gado e manter os edifícios. Clara passou mais tempo dentro de casa, costurando roupas de bebê com tecido macio que havia encomendado durante outra viagem a Red Creek, antes que o pior do tempo se instalasse. Sua gravidez progrediu normalmente, embora as náuseas tenham persistido mais do que ela esperava. Em dezembro, sua barriga começou a inchar visivelmente, e James se tornou quase comicamente protetor. Ele pairava sempre que ela se movia pela cozinha, pronto para pegá-la se ela tropeçasse. E ele insistia em fazer tarefas que Clara era perfeitamente capaz de lidar. Se você não parar de me tratar como se eu fosse quebrar, vou perder a paciência, disse Clara em uma tarde de neve, seu tom afiado de frustração. James pareceu magoado. Estou apenas tentando mantê-la segura. Eu sei e eu te amo por isso, mas você precisa confiar em mim para conhecer meus próprios limites. As palavras escaparam antes que Clara pudesse reconsiderá-las e ambos congelaram. Você me ama? James perguntou em voz baixa. O calor inundou o rosto de Clara, mas ela encontrou seu olhar firmemente. Sim, eu não planejei me apaixonar por você, mas aconteceu. Em algum lugar entre as galinhas e o jardim, e os 1000 pequenos momentos de construir esta vida juntos, eu me apaixonei por você, James Hartley. A alegria transformou seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem e mais leve. Eu também te amo, Clara. Já há semanas, talvez mais. Mas eu tinha medo de dizer. Não sabia se você poderia vir a se importar comigo dessa maneira, se este arranjo prático poderia se tornar algo mais. Tornou-se tudo, disse Clara, movendo-se para seus braços. Você é tudo. Eles se beijaram com a paixão e a ternura de 2 pessoas que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que havia crescido do respeito e da parceria para algo profundo e duradouro. O bebê se mexeu pela primeira vez naquela tarde. Um tremor contra as costelas de Clara que a fez ofegar. O que foi? James perguntou, alarmado. O bebê? Clara respirou, pegando a mão dele e colocando-a em sua barriga. Você consegue sentir? Eles ficaram imóveis, mal respirando, até que o pequeno movimento veio novamente. Os olhos de James se arregalaram de admiração,
e Clara viu lágrimas escorrendo por suas bochechas. Esse é nosso filho, ele sussurrou. Nosso bebê. Sim, disse Clara, suas próprias lágrimas caindo livremente. Nossa família. O Natal chegou e Clara insistiu em torná-lo especial, apesar do isolamento do rancho. Ela assou biscoitos e um presunto que Tom havia defumado. Decorou a casa com galhos de pinheiro e fitas brilhantes. E organizou uma troca de presentes. Para James, ela havia costurado uma camisa nova de um tecido que combinava com seus olhos. Para Tom e Dave, ela havia tricotado cachecóis quentes. Os homens juntaram seus recursos limitados para comprar para Clara um belo chale da loja geral. Lã macia em verde profundo que realçava seus olhos. Eles comemoraram juntos, os 4 reunidos ao redor da mesa. E Clara se sentiu dominada pela gratidão. 1 ano atrás, ela estava sozinha e incerta na Filadélfia. Agora ela tinha um marido que amava, um lar que sentia ser verdadeiramente seu, e um filho a caminho. O caminho não havia sido o que ela esperava, mas a levara exatamente onde precisava estar. O ano novo chegou com uma nevasca que manteve todos confinados aos edifícios por 3 dias. Clara fez pão e sopa, manteve o fogo aceso e trabalhou nas roupas do bebê. Enquanto James andava de um lado para o outro, inquieto, desacostumado à ociosidade forçada. Quando a tempestade finalmente passou, Tom e Dave tiveram que abrir caminhos na neve até o peito, para chegar ao celeiro e verificar os animais. A gravidez de Clara tornou-se mais óbvia à medida que janeiro se transformava em fevereiro. Sua barriga estava agora proeminentemente redonda. E o bebê se movia com frequência, com chutes fortes que às vezes a faziam fazer uma careta. James havia começado a falar com sua barriga à noite, contando ao filho ainda não nascido sobre o rancho, e fazendo promessas sobre ensiná-lo a cavalgar e a cuidar da terra. E se o bebê for uma menina? Clara perguntou uma noite, divertida com suas suposições. Então ela aprenderá a cavalgar e a cuidar da terra. James disse sem hesitação. Qualquer filho nosso saberá como trabalhar neste rancho, independentemente de usar calças ou saias. Clara riu e passou os dedos pelos cabelos dele. Você vai ser um excelente pai. Espero que sim, James disse seriamente. Quero dar aos nossos filhos tudo o que meus pais me deram. Segurança, propósito e o conhecimento de que são amados. Você dará, Clara o assegurou. Nós daremos. Março chegou com os primeiros indícios da primavera. Embora a neve ainda cobrisse o chão e as temperaturas permanecessem frias, Clara havia entrado nas últimas semanas de sua gravidez, movendo-se lentamente e dormindo de forma intermitente, pois o bebê parecia determinado a praticar ginástica contra suas costelas a todas as horas. O médico de Red Creek fez a longa jornada até o rancho no final de março. Examinou Clara e declarou que tudo estava normal. O bebê deve chegar nas próximas 2 semanas, ele previu. Você tem alguém para ajudar no parto? Martha Collins concordou em vir, disse Clara. Eles haviam enviado uma mensagem para Red Creek na semana anterior. E Martha havia prometido chegar assim que as estradas estivessem transitáveis. Martha chegou 3 dias depois. E Clara ficou profundamente grata pela competência calma da outra mulher. Martha havia ajudado a fazer dezenas de partos ao longo de seus anos na fronteira. E sua presença aliviou a crescente ansiedade de Clara sobre a aprovação que se aproximava. O trabalho de parto começou numa manhã ensolarada de abril, quando as primeiras flores silvestres começavam a brotar através da neve derretida. Clara acordou com dores de cólica que inicialmente descartou como o falso trabalho de parto que havia experimentado várias vezes nas últimas semanas. Mas essas dores se fortaleceram e se estabeleceram em um ritmo regular, e ela soube com certeza que hoje conheceria seu filho. James, ela disse, segurando o braço dele enquanto outra contração a percorria. Está na hora. James ficou pálido, mas entrou em ação, ajudando Clara a ir para a cama deles e depois correndo para buscar Martha no quarto de hóspedes. A mulher mais velha apareceu com uma velocidade impressionante, já vestida e pronta. Tudo bem, querida, vamos ver o que temos aqui, disse Martha, expulsando James do quarto apesar de seus protestos. Vá se fazer útil em outro lugar. Isso é trabalho de mulher. James andou de um lado para o outro na sala principal pelas horas seguintes, deixando Tom e Dave loucos com sua energia nervosa. Ele se esforçava para ouvir cada som do quarto, sua imaginação conjurando os piores cenários que ele não conseguia silenciar.
Clara trabalhou durante o dia com a orientação e o encorajamento constantes de Martha. A dor era pior do que ela imaginara. Ondas de agonia que a deixavam ofegante e gritando, apesar de suas tentativas de permanecer quieta. Mas Martha segurou sua mão e falou em tons suaves, lembrando-a de que as mulheres haviam suportado isso desde o início dos tempos, que ela era forte o suficiente para trazer seu filho ao mundo. Enquanto o pôr do sol pintava o céu em tons de ouro e rosa, Martha instruiu Clara a empurrar. Ela fez força com cada grama de força que possuía, motivada pelo desespero e pela necessidade primal de acabar com aquela provação. Um último empurrão, e então um choro encheu a sala, agudo, indignado e totalmente belo. "Você tem um filho", anunciou Martha, com lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado, enquanto limpava o bebê e o envolvia em cobertores macios. "Um menino saudável e perfeito." Clara estendeu os braços trêmulos para seu filho, e Martha colocou o pequeno pacote em seu peito. O bebê tinha um tufo de cabelo escuro e um rosto vermelho e zangado, seus pequenos punhos acenando, enquanto ele protestava contra sua entrada abrupta no mundo. Clara sentiu o amor inundá-la com a força de uma enchente, tão intenso que lhe roubou o fôlego. "Olá, meu menino doce", ela sussurrou, tocando seus dedos impossivelmente pequenos. "Eu sou sua mamãe. Você está seguro agora. Você é muito amado." Martha abriu a porta do quarto e chamou por James, que invadiu o quarto com olhos selvagens. Ele parou abruptamente ao ver a cena diante dele. Clara apoiada contra os travesseiros com o filho nos braços, ambos vivos e aparentemente bem. "Venha conhecer seu filho", disse Clara, sorrindo através de lágrimas de felicidade. James se aproximou lentamente, como se estivesse se movendo em um sonho. Ele se sentou na beirada da cama, olhando para o rostinho mal visível entre os cobertores. "Ele é tão pequeno", James sussurrou, a admiração infundindo cada palavra. "Você gostaria de segurá-lo?" Clara perguntou. James assentiu mudo, e Clara transferiu cuidadosamente o bebê para os braços do pai. James segurou seu filho com uma delicadeza primorosa, apoiando a pequena cabeça e olhando para baixo com uma expressão de devoção absoluta. "Olá, filho", disse James, sua voz quebrando. "Eu sou seu pai. Prometo que sempre o manterei seguro. Prometo que lhe ensinarei tudo o que sei e o amarei todos os dias da sua vida." O bebê se acalmou ao som da voz do pai, seu choro diminuindo para pequenos gemidos. Clara observou seu marido e filho juntos, e seu coração parecia cheio demais para seu peito conter. "Como devemos chamá-lo?" James perguntou, incapaz de desviar o olhar do rosto do bebê. Clara vinha pensando nisso há semanas. "Qual era o nome do seu pai?" William Thomas Hartley." "Então devemos chamá-lo de William, em homenagem ao seu pai e ao legado que ele construiu." "William Thomas Hartley." James olhou para ela com olhos brilhantes. "Você tem certeza?" "Tenho certeza. Seus pais devem ser homenageados em seu neto. Eles são parte de quem ele é, parte desta família que estamos construindo." Martha ficou por uma semana, ajudando Clara a se recuperar do parto e ensinando-lhe as habilidades práticas de cuidar de um recém-nascido. O jovem William era um bom bebê. Mamava bem e dormia em períodos razoáveis, embora seus pais se pegassem verificando-o constantemente, incapazes de acreditar que aquela pequena pessoa milagrosa era real. James foi um pai dedicado desde o primeiro momento, acordando para as mamadas noturnas para trocar a fralda do bebê e trazê-lo para Clara. Depois sentava-se com eles à luz da lamparina enquanto ela amamentava. Ele falava com William constantemente, narrando tudo o que fazia no rancho como se o bebê pudesse entender e já estivesse aprendendo. "Você vai mimá-lo", disse Clara afetuosamente uma noite, observando James embalar o filho para dormir com paciência infinita. "Impossível", respondeu James, sem desviar o olhar do rosto de William. "Ele merece todo o amor que podemos dar a ele." A primavera floresceu plenamente no rancho, transformando a paisagem marrom em ondas verdes pontilhadas de flores silvestres. Clara recuperou sua força gradualmente, fazendo pequenas caminhadas pela propriedade com William aninhado em seu peito. As galinhas haviam retomado a postura com os dias mais longos, e o jardim acenava com a promessa de outra estação. A vida se acomodou em novos ritmos, construídos em torno das necessidades do bebê. Clara aprendeu a trabalhar com William cochilando em uma cesta por perto. Sua presença uma fonte constante de alegria e motivação.
James e Tom haviam expandido o rebanho de gado com os bezerros da primavera, e Dave havia crescido mais alguns centímetros, sua voz finalmente se estabilizando em um tenor confiável. Em junho, Clara havia recuperado a maior parte de sua energia pré-gravidez e estava cuidando do jardim com entusiasmo renovado. William passava os dias na sombra da varanda, observando o mundo com olhos azuis solenes que lembravam Clara dolorosamente de James. O bebê estava crescendo rápido, sua fragilidade inicial dando lugar a bochechas gordinhas e membros robustos. Ele estará cavalgando antes que percebamos, observou Tom uma tarde, fazendo caretas para William enquanto Clara pendurava a roupa. Não tão cedo, disse Clara, embora soubesse que Tom provavelmente estava certo. As crianças do rancho aprendiam cedo por necessidade. James dobrou a esquina da casa empoeirado e cansado de trabalhar com o gado, mas seu rosto se iluminou ao ver sua esposa e filho. Ele havia começado a voltar para casa sempre que podia roubar alguns momentos, incapaz de ficar longe de sua família por muito tempo. Como estão minhas duas pessoas favoritas? James perguntou, pegando William e o segurando no alto, deliciando-se com a risada gorgolejante do bebê. Estamos bem, disse Clara, encostando-se nele e descansando a cabeça em seu ombro. E ainda melhores agora que você está aqui. Eles ficaram juntos sob o sol quente, o filho entre eles. E Clara refletiu sobre a jornada extraordinária que a trouxera a este momento. Ela havia chegado a Montana como uma mulher desesperada e sem perspectivas, carregando nada além de um baú e uma caixa de galinhas. Agora ela tinha um marido que amava profundamente, um filho que era a luz de sua vida e um lar que parecia o centro do universo. Você já se arrependeu? James perguntou em voz baixa, como se estivesse lendo seus pensamentos. Deixar a Filadélfia, vir até aqui para se casar com um estranho. Clara se afastou para olhá-lo, deixando-o ver a verdade absoluta em seus olhos. Nunca. Nem por um único momento. É aqui que eu deveria estar, James. Com você, construindo esta vida. Eu faria a mesma escolha 1000 vezes. Ele a beijou então, suave e doce, uma promessa e uma celebração. William se contorceu entre eles, exigindo atenção, e eles se separaram rindo. O primeiro ano da vida de William passou em um piscar de olhos, de noites sem dormir e inúmeros pequenos milagres. Ele cresceu de um bebê indefeso para um bebê curioso, que engatinhava com determinação e se levantava nos móveis, sempre tentando alcançar o próximo marco. Sua primeira palavra foi "dá", o que deixou James insuportavelmente orgulhoso. Embora Clara tenha apontado que mamãe veio na mesma semana. O rancho continuou a prosperar sob seus esforços combinados. O jardim de Clara produziu abundantemente. E ela passou o final do verão e o outono preservando comida suficiente para mais um inverno. As galinhas se multiplicaram, com várias delas chocando ninhadas de pintinhos com sucesso, que se tornaram adições produtivas ao rebanho. James e Tom haviam começado a criar cavalos como planejado, e os primeiros potros mostravam traços promissores. Quando William comemorou seu primeiro aniversário em abril de 1884, o Rancho Hartley era reconhecido como uma das operações mais bem administradas da região. Outros rancheiros buscavam o conselho de James, e seus métodos estavam sendo discutidos e imitados em todo o território. Mas a verdadeira medida de seu sucesso, pensou Clara, enquanto observava William dar seus primeiros passos vacilantes pela sala principal. Enquanto James o encorajava com os braços estendidos, não estava na contagem de gado ou nos livros financeiros. Estava na família que eles haviam construído, no amor que enchia sua casa e no legado que estavam criando juntos. Numa noite quente de maio, com William finalmente dormindo em seu berço e o rancho quieto ao redor deles, James e Clara sentaram-se na varanda, observando o sol se pôr atrás das montanhas. O braço dele estava em volta dos ombros dela, e ela se encostou contente ao seu lado. Eu estive pensando, disse James lentamente, em expandir a casa. Adicionar mais 1 ou 2 quartos. William precisará de seu próprio quarto eventualmente. E se formos abençoados com mais filhos? Ele parou, uma pergunta em sua voz. Clara sorriu, sua mão movendo-se instintivamente para sua barriga, onde ela suspeitava que outra vida estava apenas começando a se formar. Ela ainda não havia dito nada, querendo ter certeza, mas os sinais eram todos familiares. Agora ela era mais sábia, ela disse cuidadosamente. Na verdade, pode ser necessário mais cedo do que você pensa. James se virou para olhá-la bruscamente.
esperança e compreensão surgindo em seus olhos. Clara, você está dizendo? Acredito que estou grávida novamente, confirmou Clara, incapaz de suprimir seu sorriso. Ainda é cedo, mas sim, acho que William vai ser irmão. James a puxou para seus braços. Sua alegria tão intensa quanto fora com a chegada de William. Esta família continua ficando mais rica, ele disse, ecoando as palavras que havia dito naquele primeiro dia, quando ela chegou com suas galinhas. E eu me apaixono mais por você a cada dia. Eu também te amo, disse Clara, beijando-o. Obrigada por arriscar em uma mulher desesperada com uma caixa de galinhas. Obrigado por ser corajosa o suficiente para vir até aqui e construir esta vida comigo, respondeu James. Você é a melhor coisa que já me aconteceu, Clara Hartley. Você e nossos filhos são meu mundo inteiro. Eles sentaram-se juntos enquanto a escuridão caía, planejando e sonhando com o futuro. Os desafios da vida no rancho continuariam. Clara sabia que haveria invernos rigorosos e estações difíceis, perdas e contratempos que testariam sua força, mas eles enfrentariam tudo juntos, unidos em amor e propósito. As galinhas já haviam se acomodado em seu galinheiro para a noite. Aqueles mesmos pássaros que haviam viajado pelo país em uma caixa de madeira 2 anos antes. Eles haviam sido a âncora de Clara quando tudo o mais era incerto. E sua chegada ao rancho havia marcado o início de tudo de bom em sua vida agora. À distância, o gado mugia pacificamente nas pastagens. Em algum lugar da casa, William fazia barulhos suaves de sono. E aqui na varanda, Clara e James se abraçavam. 2 pessoas que encontraram o amor da maneira mais inesperada. E construíram algo belo a partir da fé e da determinação. Sua segunda filha, uma menina que chamaram de Margaret Rose em homenagem à avó de Clara, chegou em janeiro de 1885, numa tarde de neve que lembrou Clara dolorosamente do nascimento de William. Desta vez, o trabalho de parto foi mais curto e James ficou apenas um pouco menos aterrorizado. Margaret tinha os olhos verdes e o cabelo ruivo de Clara, e seu pai ficou instantaneamente encantado. William, agora com 20 meses, ficou fascinado por sua irmãzinha, querendo tocá-la constantemente com as mãos pegajosas de criança. Clara e James supervisionaram essas interações com cuidado, ensinando-lhe gentileza e a responsabilidade de ser um irmão mais velho. A expansão da casa que James havia planejado foi concluída na primavera, adicionando 2 quartos e uma cozinha maior à estrutura original. Clara decorou os novos quartos das crianças com cuidado, usando colchas que havia costurado durante a gravidez e cortinas feitas de tecido alegre. O quarto de William apresentava animais de madeira esculpidos que Dave havia feito para ele, enquanto o de Margaret continha um berço que James havia construído com as próprias mãos, determinado que sua filha teria algo feito com amor. A vida com 2 filhos pequenos era caótica e exaustiva, mas Clara nunca esteve mais feliz. Ela havia encontrado seu propósito neste canto remoto do território de Montana, cuidando de sua família e ajudando o rancho a prosperar. A mulher assustada que havia chegado com nada além de esperança e uma caixa de galinhas parecia uma memória distante, substituída por alguém forte e confiante, profundamente enraizada neste lugar e nesta vida. Tom se casou no inverno de 1885, trazendo sua nova esposa Sarah para morar no alojamento expandido. Sarah era uma viúva com habilidades práticas e um coração caloroso, e ela se tornou uma amiga próxima de Clara. Dave, agora com 17 anos, estava cortejando uma garota de Red Creek, e havia conversas sobre ele eventualmente reivindicar terras adjacentes ao rancho Hartley para começar seu próprio negócio. A comunidade ao redor deles estava crescendo e evoluindo, e o rancho Hartley havia se tornado uma espécie de centro, um lugar onde os vizinhos se reuniam para celebrações e onde conselhos eram livremente compartilhados. A reputação de Clara como excelente cozinheira e anfitriã graciosa se espalhou, e sua casa via visitantes frequentes. Numa noite de verão de 1886, com William brincando no quintal e Margaret cochilando em seu berço, Clara examinou seu domínio com profunda satisfação. O jardim estava exuberante e produtivo. As galinhas prosperavam sob os cuidados de várias galinhas que se mostraram mães excepcionais, e o som de risadas de crianças enchia o ar. James e Tom estavam trabalhando com os cavalos no curral.
Sua parceria fácil, um testemunho de anos de trabalho compartilhado e respeito mútuo. James olhou para cima e viu Clara observando-o. Mesmo à distância, ela sentiu a força de seu amor, tão poderoso agora quanto nos primeiros dias de seu casamento. Ele sorriu e levantou a mão em saudação, e ela retribuiu o gesto. Seu coração cheio a ponto de explodir. Naquela noite, depois que as crianças dormiram e o rancho se acalmou, Clara e James deitaram-se em sua cama, conversando sobre o futuro. Eles falaram sobre os filhos e o que esperavam para eles, sobre planos para o rancho e sonhos ainda a serem realizados. Mas principalmente eles simplesmente se abraçaram, gratos além das palavras pela vida que haviam construído juntos. Você se lembra daquele primeiro dia? James perguntou, seus dedos traçando padrões preguiçosos no braço de Clara. Quando você desceu daquela diligência com sua caixa de galinhas, e todos olharam. Clara riu suavemente. Eu estava apavorada que você me mandaria de volta para Filadélfia. Eu não tinha considerado que trazer animais para conhecer meu potencial marido pudesse ser incomum. Foi o momento em que soube que você era especial, disse James. Sério. Você teve a coragem de se apegar ao que importava para você, mesmo quando isso poderia ter lhe custado tudo. É quem você é, Clara. Alguém que ama ferozmente e constrói coisas bonitas do nada. Nós construímos isso juntos? Clara corrigiu. Eu trouxe as galinhas, mas você me deu um lar e uma parceria. E um amor que eu nunca ousei imaginar. Você me tornou corajosa, James. Você sempre foi corajosa, ele insistiu. Eu apenas lhe dei um lugar onde sua coragem pudesse florescer. Eles fizeram amor naquela noite com a ternura e a paixão de duas pessoas que se conheciam completamente, cujos corpos e corações haviam aprendido a mais íntima das danças. Depois, eles deitaram-se entrelaçados, a cabeça de Clara no peito de James, ouvindo a batida constante de seu coração. Eu amo esta vida, Clara sussurrou na escuridão. Eu amo você e nossos filhos e este rancho e até os desafios. Tudo isso. Eu também amo, respondeu James, seus braços apertando-a. E eu te amo mais do que as palavras podem expressar. Você é tudo para mim, Clara. Você e nossos filhos são a razão de tudo isso. Os anos continuaram a se desenrolar com sua mistura de alegria e dificuldade. Eles enfrentaram invernos rigorosos e verões secos, celebraram nascimentos e lamentaram perdas. William tornou-se um menino sério que amava o rancho com a mesma intensidade de seu pai. Enquanto Margaret era brilhante e destemida, igualmente à vontade no celeiro ou na cozinha. Um terceiro filho, outro menino que chamaram de Thomas em homenagem a Tom Brennan, chegou em 1888, completando sua família. O rancho se expandiu e evoluiu, adicionando mais terras e diversificando suas operações. O programa de criação de cavalos de James ganhou reconhecimento regional, e eles começaram a vender animais de qualidade para compradores em todo o território e além. As galinhas de Clara, descendentes daquelas 6 galinhas originais que ela trouxera da Pensilvânia, agora eram dezenas, fornecendo ovos para a família e renda com as vendas para vizinhos e para a loja geral de Red Creek. Dave se casou com sua namorada e, de fato, reivindicou terras na fronteira do rancho Hartley, começando sua própria operação de sucesso com a orientação de Tom e o apoio de James. O jovem permaneceu próximo da família, muitas vezes se juntando a eles para os jantares de domingo e trazendo seus próprios filhos para brincar com William, Margaret e o jovem Thomas. Montana tornou-se estado em 1889, e a família Hartley comemorou com seus vizinhos. Reconhecendo o momento histórico, enquanto entendiam que os ritmos essenciais da vida no rancho continuariam, independentemente das mudanças políticas. A terra exigia a mesma dedicação e respeito. O gado ainda precisava de cuidados, e as estações mudavam com regularidade indiferente. Numa manhã fresca de outono de 1890, Clara estava em seu jardim, colhendo os últimos vegetais antes da geada mortal. Ela tinha 31 anos agora, suas mãos calejadas pelo trabalho e seu rosto mostrando as primeiras linhas finas de anos de sol e vento. Mas ela nunca se sentiu mais bonita, mais poderosa, mais ela mesma. William, agora com 6 anos, estava ajudando Tom com os cavalos, suas pequenas mãos imitando cuidadosamente os movimentos experientes do rancheiro. Margaret, de 4 anos, estava ajudando Clara no jardim, o que significava principalmente cavar entusiasticamente na terra enquanto tagarelava sem parar.
Thomas, de 2 anos, cambaleava atrás de seu pai, que estava consertando uma seção de cerca ali perto. Esta era a vida dela. Este barulho e caos, este trabalho constante, este amor que permeava cada momento e cada espaço. Clara se endireitou, pressionando a mão na parte inferior das costas, e olhou ao redor para sua família espalhada pela propriedade do rancho. James encontrou seu olhar e sorriu. Aquele sorriso especial reservado apenas para ela. E ela sentiu a agora familiar onda de amor e gratidão. Eles haviam construído algo extraordinário aqui. Algo que duraria além de suas próprias vidas. Seus filhos herdariam não apenas terras e gado, mas os valores do trabalho duro e da integridade. O conhecimento de que o lar era algo que você criava através da dedicação e do amor. As galinhas ciscavam e bicavam em seu galinheiro expandido. Dezenas de pássaros agora, onde antes havia apenas 6 galinhas assustadas em uma caixa de madeira. Elas eram uma metáfora perfeita para o que Clara e James haviam realizado, ela pensou. Começando com quase nada, eles haviam crescido e florescido, criando abundância através de cuidados atentos e apoio mútuo. Naquela noite, como se tornara costume, a família se reuniu para o jantar. Ao redor da grande mesa que Clara insistira que James construísse para acomodar sua crescente família. William disse a oração, sua jovem voz firme e clara, agradecendo a Deus pela comida, pela família e pelo rancho. Eles comeram juntos, compartilhando histórias de seu dia, planejando as tarefas de amanhã, simplesmente estando juntos no brilho quente da lamparina e do afeto. Depois que as crianças foram para a cama, Clara e James ocuparam seus lugares habituais na varanda, enrolados em cobertores contra o frio do outono. As estrelas giravam no céu em profusão brilhante, e em algum lugar à distância, um lobo uivou sua canção solitária. Você já pensou em como as coisas poderiam ter sido diferentes? Clara perguntou. Se eu não tivesse respondido ao seu anúncio, se você tivesse escolhido outra pessoa, se as galinhas não tivessem sobrevivido à viagem. Às vezes, James admitiu, mas não consigo imaginar nenhuma versão da minha vida que seja melhor do que esta. Você é a minha pessoa, Clara, aquela que eu estava destinado a encontrar. Tudo aconteceu exatamente como precisava para estarmos aqui juntos. Eu sinto o mesmo, disse Clara suavemente. Mesmo as partes difíceis, as perdas e as lutas, elas nos trouxeram a este momento. Eu não mudaria nada. Eles sentaram-se em silêncio confortável. 2 pessoas que não precisavam mais de palavras para se comunicar, cujo amor havia se aprofundado em algo tão essencial quanto respirar. O rancho dormia ao redor deles, animais acomodados para a noite, crianças sonhando em suas camas. A terra descansando até que as demandas da manhã começassem um novo dia. Obrigado, James disse finalmente, por ter arriscado, por ter entrado naquela diligência com suas galinhas e viajado para o desconhecido. Obrigado por me escolher, por construir esta vida comigo, por me dar uma família e um propósito além de apenas sobreviver. Você me completou, Clara. Você fez o mesmo por mim, respondeu Clara, encostando-se nele. Eu estava tão perdida antes de vir para cá, tão incerta sobre quem eu era ou para o que eu estava destinada. Você me deu um lugar para pertencer e a liberdade de me tornar quem eu sempre deveria ser. Você viu minha força quando eu mal conseguia vê-la. Eu te amo, disse James, as palavras carregando o peso de 8 anos de casamento, de inúmeras experiências compartilhadas e desafios superados juntos. Eu também te amo, respondeu Clara. Hoje, amanhã e por todos os dias depois disso, para sempre. Eles permaneceram na varanda até que o frio os levou para dentro. Depois foram para o quarto, onde verificaram cada criança antes de se acomodarem em sua própria cama. Clara se aninhou ao lado de James, a cabeça em seu ombro, e sentiu o profundo contentamento de alguém que havia encontrado seu lugar no mundo. As estações continuaram seu ciclo eterno, e a família Hartley cresceu e se adaptou a cada ano que passava. William provou ter o talento de seu pai para a criação de gado, mostrando uma compreensão intuitiva do gado e do manejo da terra. Mesmo quando jovem, Margaret desenvolveu um dom com cavalos, capaz de amansar até os animais mais ariscos com paciência e palavras suaves. Thomas, o mais novo, ainda estava revelando seus próprios talentos, mas ele mostrava sinais de herdar o jeito de sua mãe com as plantas, passando horas ajudando Clara no jardim. A fronteira de Montana estava sendo lentamente domada,
Mas o rancho Hartley manteve seu caráter como um lugar onde o trabalho duro e a integridade importavam mais do que qualquer outra coisa. Eles haviam construído algo duradouro. Um legado que passaria para seus filhos e netos. Um testemunho do que duas pessoas poderiam realizar quando se comprometiam com uma visão compartilhada. Numa manhã de primavera de 1893, Clara comemorou seu 34º aniversário cercada por sua família. As crianças haviam feito cartões com a ajuda de Davy, e James a presenteou com um belo chale que havia encomendado de um catálogo. Lã macia em um tom de bordô profundo que ela imediatamente envolveu em seus ombros. Eles comeram bolo que Margaret ajudou a assar, e o dia foi cheio de risos e alegria. Naquela noite, após o fim da comemoração e com as crianças na cama, Clara e James caminharam até a elevação com vista para o rancho. O sol estava se pondo de forma espetacular, pintando o céu em tons de rosa e ouro, e a terra se estendia diante deles em ondas verdes ondulantes. 11 anos, disse Clara maravilhada. Já se passaram realmente 11 anos desde que cheguei com minhas galinhas? 11 dos melhores anos da minha vida, confirmou James, e espero que tenhamos muitos mais pela frente. Muitos mais, concordou Clara, pegando a mão dele. Envelhecendo juntos neste rancho, vendo nossos filhos crescerem e começarem suas próprias famílias, construindo mais memórias a cada dia. Este rancho ficou mais rico, disse James, ecoando aquelas palavras fatídicas de seu primeiro encontro. Mas não são o gado, ou os cavalos, ou mesmo as galinhas que o tornaram rico. É você, Clara, seu amor, sua força, sua presença em minha vida. Você é a verdadeira riqueza deste lugar. Clara se virou para encará-lo completamente, segurando seu rosto enrugado em suas mãos. E você é a minha. Tudo de bom na minha vida começou no dia em que te conheci. Você é meu lar, James Hartley. Não esta terra ou esta casa, mas você, onde quer que você esteja, é onde eu pertenço. Eles se beijaram enquanto o sol se punha lá atrás das montanhas, selando um amor que havia sido testado e provado por mais de uma década de vida compartilhada. Quando finalmente se separaram e caminharam de mãos dadas de volta para a casa, as estrelas começavam a surgir. Luzes antigas que haviam testemunhado inúmeros dramas humanos ao longo dos séculos. Mas esta história, a história de uma noiva por correspondência que trouxe galinhas em uma caixa de madeira. E o cowboy que reconheceu seu verdadeiro valor era uma das boas. Era um conto de coragem e fé, de duas pessoas solitárias que arriscaram uma na outra e construíram algo belo a partir de quase nada. O rancho continuaria por gerações. O nome Hartley se tornando sinônimo de gado de qualidade e negociação honesta em todo o Montana e além. Mas o verdadeiro legado que Clara e James criaram não era medido em acres ou animais. Era medido em amor dado livremente, em filhos criados com cuidado, em uma parceria que demonstrava o que duas pessoas poderiam realizar quando trabalhavam juntas com respeito e dedicação. As galinhas, aquelas fiéis galinhas que haviam viajado tão longe em uma caixa de madeira, viveram suas vidas naturais e foram eventualmente substituídas por seus descendentes. Mas Clara nunca esqueceu aqueles 6 pássaros originais. A maneira como foram seus companheiros através da incerteza e da mudança. A maneira como sua chegada ao rancho marcou o início de tudo de maravilhoso em sua vida. Anos depois, quando Clara era uma senhora idosa cercada por filhos e netos, alguém lhe perguntou qual era o segredo de seu casamento feliz e vida bem-sucedida. Ela sorriu, seus olhos verdes ainda brilhantes apesar da idade, e disse simplesmente: "Eu trouxe tudo o que tinha a oferecer, mesmo quando eram apenas 6 galinhas em uma caixa de madeira. E James viu o valor no que eu trouxe, viu o valor em mim. Nós construímos a partir daí, tijolo por tijolo, dia a dia, sempre juntos. Esse é o segredo. Encontrar alguém que veja seu valor e escolher construir algo belo juntos." James, sentado ao lado dela com as mãos entrelaçadas como estiveram por mais de 50 anos, apertou seus dedos gentilmente. "A melhor decisão que já tomei", ele disse, dizendo a ela que este rancho ficou mais rico. Eu não tinha ideia de quão verdadeiras essas palavras se provariam ser. Eles viveram longas vidas juntos, Clara e James, morrendo com meses de diferença um do outro, como pessoas muito idosas que foram abençoadas com filhos, netos e até bisnetos. O rancho continuou sob a gestão capaz de seu filho William. Depois passou para seus filhos, por sua vez.
cada geração adicionando suas próprias melhorias, mantendo os valores centrais que James e Clara haviam estabelecido. E no galinheiro, sempre havia galinhas descendentes daquelas Rhode Island Reds originais que Clara trouxera da Pensilvânia. Seus ovos alimentando a família e fornecendo uma conexão com a mulher que havia começado tudo. A história da noiva por correspondência que chegou com galinhas tornou-se uma lenda familiar, contada e recontada através das gerações. Um lembrete de que grandes coisas poderiam começar com simples coragem e a vontade de arriscar no amor. O céu de Montana se estendia infinitamente acima, as montanhas em vigília eterna sobre a terra, e o rancho Hartley perdurou como um testemunho do que Clara e James haviam construído juntos. Sua história de amor, forjada na dificuldade e na beleza da fronteira, provou que às vezes os começos mais inesperados levam aos finais mais extraordinários. E que às vezes, quando você traz tudo o que tem a oferecer para uma nova situação, você pode descobrir que estava procurando por um lar o tempo todo, e o lar estava procurando por você. O fim da história deles foi, na verdade, apenas o começo de um legado que se estenderia por gerações. Enraizado no momento em que uma mulher determinada desceu de uma diligência com galinhas em uma caixa de madeira. E um cowboy solitário reconheceu que seu rancho havia se tornado imensuravelmente mais rico. Não pelos pássaros em si, embora eles certamente tenham ajudado, mas pela mulher corajosa, forte e amorosa que os trouxera. A mulher que se tornou sua parceira, seu amor, seu tudo. A mulher que transformou uma casa em um lar e uma existência solitária em uma vida cheia de propósito e alegria. Clara e James Hartley construíram-se felizes para sempre do zero, começando com fé, esperança e 6 galinhas em uma caixa de madeira. E no final, isso foi mais do que suficiente. Aqui é just näin. Okei. Tää vuotaa jostain. Mä voin sanoa, että tänään mä päätin, että mä vähän freesaan. Mulla on siis täällä boolitkin vielä. Tai boolimansikat tuolla vitun rasias, kun mä en oo jaksanut. Mä voin sanoa, että mä oon 2 päivää siis maannut sängyssä. Tehnyt kuolemaan. Että tää on nyt eka kerta, kun musta tuntuu pikkusen ees fressimmältä. Mistä tilaat aina ruokaa? No tää stadissa on niin paljon siis ruokapaikkoja, että vaihtelee. Riippuu mitä tekee mieli. Mutta täältähän saa niinku käytännössä mitä vaan. Nyt mä oon innostunut tilaa tuota panankarria. Mä oon yrittänyt löytää semmoista hyvää paikkaa, mistä saa sitä. Mä oon nyt tilannut varmaan 3 eri paikasta. Ja nyt viimeisin on semmonen, mikä oli niinku helvetin hyvä. Mutta se maksoi se annos joku 23 €. Sitten mua naurattaa, kun Thaimaassa söi noit ruokia, niin maksoit 3-4 € kauhean kokoisesta annoksesta. Sitten tuut Suomeen, maksat silleen 23 €. Sitten laitetaan vähän. Voi vittu. Okei, tää oli tää. Puolet tuolla pöydällä. Tää sujuu tietysti ihan helvetin hyvin. Mulla on niin vahva fiilis kyllä niin kaiken. Se on hyvä. Se on hyvä, että teillä on siellä homma hanskas. Vittu oikeesti mä sanon. En jaksa. En jaksa siivota. Mä haluaisin tän kahvin nyt vaan. Mut ei. Ei. Mun pitäis tehdä tänään kyllä kanapastaa. Se on varmaan itse asiassa... Taitaa olla ensimmäinen kerta kun mä teen ruokaa täällä kämpässä. Mulla on tuolla niinku kanaa ja kaikki tarvikkeet siihen. Niin pitäis tehdä. Katsotaan. Mitä tästä tulee? Let's try.
Tää haisee kyllä aika vahvalta kahdelta. Kuka sanoi, että mä en osaa tehdä ruokaa? Okei, se tarvii vähän lisää maitoa. Musta on hassu, kun teidän kanssa keskustelee, niin musta tuntuu, että ihan sama mitä mä sanon. Niin te otatte niinku asiat ihan eri tavalla, mitä mä sanon. Se, että jos mä sanon, että mä en oo mikään ruoantekijä, niin mua ei kauheasti kiinnosta tehdä ruokaa. Niin sit jengi on silleen, eikö se olisi hyvä aika opetella? Kuka sanoi, että mä en osaa tehdä ruokaa? Mua ei kiinnosta tehdä ruokaa. Kyllä mä osaan tehdä ruokaa, jos mä haluan. Mulla on muutakin tekemistä kuin tehdä ruokaa. Siis mä oon just se ihminen, että jos joku toinen sanoo, että mä voin tehdä ruokaa, niin mä voin sit siivoa jäljet. Niin se passaa mulle oikein hyvin. Silloin kun en oo juonut alkoholia, niin oot semikiukkunen. Vai niinku silloin kun mä oon kännissä, niin mä oon kiukkunen. Vai siis tää. Ja siis en mä nyt oletakaan, että alkoholi mitenkään pitäis mut samana ihmisenä. Mut mua ei sinänsä niinku kiinnostaa, että... Sitten me tehdään... Tehdään pari leipää. Mä teen ton kananpasta vähän myöhemmin. No ei sinänsä kiinnosta. On ihan superhyvää. Rakastan kun voi tehdä itse. Mä ajattelin, että huomenna mä silleen reipastuin, että huomenna kun mä herään, niin mä teen semmosen siivouksen tänne. Ja sitten vien kauppaan noin vitun pullosäkit, koska mulla on pullokassi tuolla ja mulla on niinku pulloitus pöydällä. Ja mä vien ne huomenna. Mutta tänään en sitä kyllä nyt tee, koska tänään en ajatellut liikkuu mihinkään. Avaan kohta koneen ja alan tekee töitä. Mä en myöskään tykkää laittaa ruokaa, osaan kyllä mielellä. Niin, no mulla on sama. Mä en vaan tykkää. Mä en vaan jotenkin tikkaa ruoanlaitosta. Ei silleen niin, en mä tiedä mikä siinä on. Mä ymmärrän kyllä ihmisiä, jotka on silleen, että hei, et ruoanlaitto on kivaa, tai se on niitä joku intohimo tai jotain vastaavaa. Niin joo, siistiä, mut mä en jotenkin, mä en oo koskaan vaan päässyt siihen. Vaikka mun iskä on siis kokki ja kaikkea, mut ei vaan vitsi. Ei vaan. Jonin jatkoksi. Mut ei tullut kyllä paljon tuota tiskiä, kun mulla oli näitä kertakäyttökuppeja jengille. Mut mä en vaan tiedä siis, miksi täällä on jotain... Noin. Tonne.
en oo saanut tätä aamutakkia lahjaa. Joo, siis mullakin mua nauratti ja mehän vietiin Niinan kanssa siis silloin, oliko se perjantai kun mulla oli synttärit, ei kun lauantain. Ja mehän vietiin 2 kassillista pulloja, mut kun noi on tullut siis nyt viikonlopun aikana, lauantain aikana pelkästään 2 kassillista. Ja mä en voi kauhean paljon kerää niitä, koska mulle ei mahu tänne mihinkään, niin mun on pakko niinku... Sit kun on 2 kassia, niin sit pitää niinku viedä kauppaan. Andin kanssa tehtiin siis yhteisiä liveikin Thaimaassa. Ja me oltiin lauantaina niin Jackiesissä. Me lähettiin tästä mun luota ja mentiin suoraan vaan Jackiesiin. Ei me oltu mun mielestä missään muualla. Me oltiin Jackiesissä koko ilta. Sinne tuli kaikki. Sitten sieltä me lähdettiin jatkoille. Ja vitsi oli hei kiva, me oltiin lähdössä sieltä Jackiesistä, että mennään toiseen baariin, mikä on vielä auki, niin kuin Kalliossa. Niin samaan aikaan kun me ollaan taksissa, niin kellot siirtyy eteenpäin. Koska me oltiin silleen, me kerätään vielä olla 1,5 tuntia, että lähdetään vaan. Sitten taksissa silleen, siellä tuli pilkku. Siitä on 5 minuuttia. Sitten me tajuttiin, että niin joo, kellot siirtyi. Sitten me oltiin silleen, että no ei me lähdetäkään sinne baariin. No sit onneksi meidän yksi kaveri oli silleen, että voidaan mennä sellua jatkoille. Niin mentiin sit sinne.